Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Professor Rafael. Galera, o vídeo de hoje vai ser sobre uma live que eu fiz com o professor Jocélio, diretamente de Arujá, São Paulo. Nós falamos ali um pouco sobre embreagem, o controle de embreagem, aonde aqui no estado de Minas Gerais os candidatos têm que fazer esse comando no aclive, que é o comando de parada sem usar os freios ou parada no controle. Nós deixamos, galera, várias didáticas para ajudar você que tem dificuldade, tá? Se você já não me segue no Instagram, me segue lá, deixo vídeos, dicas, orientações para vocês conquistarem a tão sonhada CNH, tá? Então, galera, o vídeo aí deu uma duração de 1 hora, mas é um vídeo muito interessante que eu sei que vai ajudar você a entender melhor sobre a embreagem. É um processo onde muita gente tem dificuldade, tá bom? Não deixe de assistir, tá? Eu sei que o vídeo é longo. Se tiver cansativo, pausa o vídeo, vê o tempo que você parou para você continuar assistindo, porque teve várias didáticas e eu sei que vai ajudar você nesse processo da embreagem, tá bom? Então, vamos parar de enrolação e bora para o vídeo. Galera, então é o seguinte, esse aí é o Jocélio, ele vai se apresentar para vocês aqui, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou instrutor aqui de Belo Horizonte, já vai fazer uns 13 anos aí, tá bom? E vou deixar um pouco da minha experiência aqui como instrutor para vocês aí que estão no processo de aprendizagem, né? Tem dificuldade aí no controle de embreagem, no entendimento da embreagem, tá bom? Então essa live aí eu sei que vai ajudar muita gente, principalmente essa semana agora que muita gente vai fazer exame. Então essa live aqui vai ajudar demais vocês, tá bom? Vou deixar o Jocélio se apresentar. Jocélio, mete bronca. Valeu, pessoal. Tá dando para ouvir legal, Fão? Ah, beleza. Tá legal? Pessoal, eu me chamo Jocélio Félix, sou instrutor desde 2015. Já tem mais de 8 anos aí no mercado. Atuo aqui em Arujá, na cidade de São Paulo. Não sei se vocês conhecem. É uma cidade próxima do centro de São Paulo. Antes de São Paulo, Guarulhos e já Arujá. Então é bem próximo da cidade. Atuo já há 8 anos como instrutor. Também ministro aulas para pessoas habilitadas. E agora, recentemente, é um mundo novo para mim, né? Essa parte de internet, de Instagram, enfim. Essa parte toda digital aí, para mim, é um mundo novo que eu quero tentar apresentar e mostrar um pouco mais do que eu, Rafael e alguns outros instrutores, professores qualificados e bons profissionais que querem tentar entregar um bom conteúdo para vocês, né? Que às vezes não, muitas vezes não conseguem encontrar esse tipo de conteúdo ou um bom profissional nas suas autoescolas, né? Aí acabam migrando para a internet, enfim. E na internet também tem bastante pessoas, né? Cabe também os seguidores de cada um aí poder analisar, entender, conhecer a história do profissional, tentar acompanhar o dia a dia do profissional para saber se também há verdades em tudo aquilo que ele apresenta, né? Porque nós sabemos, né, Rafael? Isso mesmo. Nós sabemos o quanto é sério isso, né, cara? É sério. Verdade. Às vezes, que nem eu compartilhei com você um tempo atrás aí, compartilhei um assunto e, tipo, você vê pessoas que agem de má fé, que falam certas palavras que, meu, a gente está aqui para poder entregar o melhor, né? É o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão. A gente está ali para poder fazer o melhor, apresentar o melhor para os nossos candidatos. E através da internet a gente tenta ampliar esse leque aí de informação para ajudar quanto mais pessoas, melhor, né? Isso mesmo. Ô, turma, é o seguinte, boa noite para quem está entrando. Tem muita gente chegando também, tá? Nós vamos falar hoje sobre controle de embreagem. E é o seguinte... Eu estou vendo alguns comentários aqui da galera falando, né, que tem dificuldade na hora de liberar o ponto, não sabe qual ponto ali é o certo, né? É o tremor mais fraco, é um tremor mais forte. Nós vamos falar aqui. Nós vamos falar da parada sem uso dos freios, é um comando cobrado aqui na Grande Minas Gerais. Em São Paulo não é cobrado, mas nós trouxemos aqui um professor também que tem experiência sobre controle, lembrando. Controle de embreagem, todo estado você vai treinar, tá? A diferença é que aqui em Minas Gerais você faz um comando de parada sem uso dos freios. Mas o controle, ele serve para tudo. Arrancar numa subida, iniciar um movimento. Então, todo esse processo é feito através do controle de embreagem, tá?
Então, eu vou falando um pouquinho aqui, o Juscelio vai acrescentando, a gente vai dando sequência aí nas nossos conhecimentos, tá bom? E eu vou lendo algumas perguntas aqui também e vou respondendo vocês aí de acordo aí com a live, tá bom? Vamos lá então, Juscelio. Como eu falei aqui na Grande Minas Gerais, né? É cobrado o comando de parada sem uso dos freios, né? Muita gente fala que não tem jeito, que vai desgastar a embreagem, que vai fazer um processo errado, né? Mas lembrando que a parada sem uso dos freios é um controle, aonde todo mundo faz esse controle, quando está numa ladeira aí, num aclive mais acentuado, acaba fazendo o quê? Colocando uma primeirinha ali, fazendo controle e prosseguindo no final da subida, ou até mesmo quando o carro perde uma rotação maior, né? Vamos lá então. Primeira coisa que vocês têm que entender, não adianta a gente chegar aqui e falar sobre como é feita a parada sem usar os freios. Primeira coisa, o candidato ele tem que entender o que é ponto de embreagem. O que significa o ponto de embreagem? Quando ele consegue identificar o que é o ponto da embreagem, automaticamente o comando de controle, o início de uma arrancada, vai ficando mais fácil. Então, todo mundo que me pede um vídeo sobre a parada sem usar os freios, o primeiro vídeo que eu mando é sobre entender a embreagem. Porque se você não entender a embreagem, você não consegue fazer nada no veículo, tá? E isso é uma coisa que não é só em Minas Gerais, é em qualquer estado. Se você não entender a embreagem, o carro vai ficar apagando, o carro volta demais para trás quando está numa subida. Então, são esses pontos que nós vamos trazer hoje, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que a embreagem ela tem um início, um meio e um fim, correto? Vamos lá então, ó. Aqui o assoalho do veículo, quando você pisa na embreagem, ó, pisou na embreagem, vai trazer até o ponto. Rafael, mas o que seria o ponto da embreagem? O ponto da embreagem é aquele tremor. O carro começou a dar aquele tremor, você para o pé. Só que quando o carro está numa subida muito forte, aquele tremor que você treinou, ele não vai ser suficiente devido ao peso da via. Aí é só liberar um pouquinho mais, aonde muita gente se confunde e acaba soltando tudo, o carro acaba apagando. Mas eu sempre falo, esse tipo de treinamento, ele tem que ser feito com o candidato nas aulas práticas. Às vezes tem instrutores que levam os candidatos em aclive mais acentuado e acaba no dia do exame lá tem um aclive mais acentuado e ele acaba não conseguindo executar a manobra ali de arrancar e o carro acaba apagando, né? Como eu falei, eu vou trazer alguns exemplos aqui de uma maquete que eu trouxe, tá? Isso aqui foi um aluno meu que fez, galera. Legal. Muito interessante, ele fez para ele e para a esposa dele e deu muito certo, tá bom? Eu vou trazer algumas didáticas aqui também que vocês podem treinar. O professor Juscelio aí também vai trazer algumas e vocês também podem treinar fora da autoescola, tá vendo? Não é para você pegar seu carro, não. É para você ir pegar alguma coisa na sua casa aí que te ajude a memorizar mais ou menos esse processo de liberar a embreagem, tá bom? Galera, é o seguinte, nós estamos falando aqui do início da embreagem. A gente não chegou na parte de controle, nada não. É só um entendimento ali para vocês começarem a entender melhor o que é o ponto de embreagem ou ponto de partida, tá bom? Vou deixar o Juscelio falar um pouquinho, porque senão eu vou estendendo aí, ele acaba não falando. Cara, essa maquete é muito interessante, hein, cara? É uma ilustração muito bacana. Bom demais. Às vezes a gente tenta apresentar para o candidato uma forma bem clara, né? Fazer com que o A que a gente explique seja o A que a pessoa entenda, né? Porque a pessoa ela vem para a escola, ela vem com muita informação. Às vezes do marido, do pai, do amigo, enfim. Algumas informações que acabam atrapalhando o entendimento na hora que o profissional vai poder apresentar ali, né? O conhecimento para o candidato. Aí o que acontece? Quando a gente fala de ponto de embreagem, quando a gente fala o controle de embreagem, o que é a meia embreagem, o tremor, tudo para aquela pessoa, ela vem de uma forma distorcida, porque quando ela aprendeu de alguém que explicou para ela, explicou acelerando e liberando a embreagem. Isso. Quando a gente tem que explicar para as pessoas que não precisa e não carece de acelerar para colocar o carro em movimento numa via plana, as pessoas acham que é outro mundo. Você, mas o carro antigo, tudo bem, a gente já até entende sobre carro carburado, tudo bem. Mas hoje a gente não vive mais essa realidade. A gente vive a realidade de carros a injeção. Então, quando a gente encontra o ponto,
o carro já está rotacionado 1000 rotações. Então, ele já tem 1000 rotações de força motora para colocar o carro em movimento, né? Aí cabe a gente tentar explicar a melhor forma para que a pessoa entenda o que é esse ponto, né? Quando eu for apresentar para o aluno o pedal da embreagem, eu peço para que ele entenda de fato todo o movimento de pressionar até o assoalho e fazer total a liberação. Eu permito que o aluno faça o carro morrer, porque eu preciso mostrar para ele que ele precisa entender o que aconteceu de errado. O porquê do carro vir apagar, o porquê do carro vir a desligar. E a gente conhece alguns profissionais da nossa área que, se isso acontecer, eu falo, você é louco, vai ensinar a pessoa a deixar o carro morrer? Mas sim, a gente precisa mostrar. Porque a pessoa está aprendendo, a gente está lá explicando e ela replicando. A gente explica, ela replica. Beleza, tudo certo. Mas quando você pede para a pessoa tentar replicar sem você passar a informação, se ela não entender o que ela fizer de errado, ela não vai conseguir colocar em prática aquilo que é o correto, né? Então, eu gosto de fazer essa didática, porque às vezes o candidato, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Aqui na autoescola que eu trabalho, às vezes o aluno quer um processo meio rápido e muda de um instrutor para outro. Isso acaba com o aprendizado da pessoa. Acaba e coloca em xeque até o profissional. Porque você ensina de um jeito, você fala com propriedade, fala de uma outra forma. Eu também. Então, outro instrutor vai falar de outra forma. E, tipo assim, essas divergências de informação complica quem? O candidato. Eu sempre falo para o candidato. Falo pro candidato. Começou com o instrutor, termina. Ah, mas eu tenho dúvida. Ele está ali para poder esclarecer todo tipo de dúvida que você tiver. Não saia das suas aulas e vá para o exame com dúvida. Não existe isso. Você está pagando pelo serviço que não é barato, é caro, a gente sabe disso. Isso mesmo. Então, tem que sair de lá com todo tipo de informação suficiente para que consiga fazer o exame, né? Voltando da embreagem, eu peço para os alunos entender, porque o ponto de partida, ele tem 3 estágios, né? Quando você pressiona até o final, quando você faz o controle e quando você libera o total da embreagem. Só que o segundo estágio, ele varia muito por conta do desgaste do uso do veículo. Tem alguns carros que você encontra o ponto de embreagem um pouco mais baixo, no meio, ou um pouco mais alto, mais acima, que quando está assim, gera muito mais dificuldade para você fazer o controle numa subida pesada, né? Mas eu permito com que o aluno ele erre. Eu preciso demonstrar para ele que eu estou ali para ajudar. É o que eu passo para os meus candidatos. Assim, se você não errar, eu não consigo interagir com você para poder te explicar o porquê você errou. O motivo e o porquê a gente precisa trabalhar esse comando para que a gente evite isso. Ah, mas aí eu não preciso disso. Aí eu vou lá e mostro a prova. Mostro que lá tem a penalidade de 2 pontos se você desligar o motor por algum motivo após ligar ou dar início ao exame. Então, eu tento mostrar de uma forma bem clara, em uma didática que é treinável, né? Porque a gente precisa aplicar, precisa ser treinado a pessoa. A pessoa precisa aplicar aquele movimento até fazer sentido. Quando fizer sentido o controle de embreagem, o início, sair, conseguir parar, conseguir fazer o carro voltar e controlar só com a embreagem, quando a pessoa conseguir de fato entender isso, aí eu passo para outras fases voltadas às aulas para o exame. Isso mesmo. Bacana, Juscelio. E é o seguinte, galera, estou anotando aqui num papelzinho aqui o que vocês estão mandando aqui, tá? Nós vamos falar em relação ao que o Juscelio falou sobre os 3 estágios, né? Vamos lá. Quando você pisa na embreagem, pisou na embreagem, o ponto da embreagem, correto? Então, chegou no ponto da embreagem, galera, vocês vão fazer o quê? Essa parte acima é onde o carro vai transmitir a força do movimento. Então, aqui, do meio para baixo é uma zona neutra. Então, você pode liberar até o meio mais rápido e do meio para cima é mais um pouco devagar. Por quê? É onde o carro dá aquele solavanco. É onde o candidato libera mais rápido. E é onde que acaba dando aquele solavanco. O candidato fica nervoso, ele não gosta. E é por isso, porque na liberação do meio para cima, tem que ser um pouco mais devagar. Não pode ser também muito lento. Então, por isso, tem que ser trabalhado nas aulas, né? Eu vi que uma moça perguntou aqui, né? Eu esqueci o nome dela, falando que alguns instrutores pedem para trocar.
Na verdade, galera, é porque o professor, ele meio que está desistindo de você. Então, assim, tem que ter foco, né? Eu, particularmente, eu não gosto de mandar trocar. Esse aluno que vai me ensinar a trabalhar, a pesquisar, a ter uma válvula de escape para poder ajudar ele. Porque nem todo mundo é igual a todos, né? Então, cada um tem um perfil diferente. Então, é isso que faz um bom profissional, você perceber aquele perfil e saber trabalhar o candidato, né? Vamos lá. Eu vi aqui, né? Eu falei sobre as didáticas. Teve um comentário aqui que foi: eu treino no pedal da máquina de costurar. Isso também, galera, é muito bom, tá? Se você tiver aí um pedal de máquina aí, dá pra você trabalhar. Ah, Rafa, mas não é diferente, não. Você vai automatizar o seu cérebro a fazer o processo do quê? De embreagem, solta o restante. Vai alternar a altura da embreagem, como o Juscelio falou? Vai alternar. Mas vai ficar um passo a mais do que aquele que está treinando ainda a meia embreagem, tá bom? Então, o processo é o quê? Achou o tremor, libera o freio. Liberou o freio, aí se o carro estiver andando, não é ponto de embreagem, galera. Lembrando que o ponto, o carro tem que ficar parado, tá bom? Se o carro entra em movimento, você está acima do ponto, tá? Então, vocês têm que começar a identificar isso, porque muita gente acha o tremor, o carro começa a andar, ele acha que ali é o ponto da embreagem, mas não é o ponto da embreagem, tá? Ali você está acima do ponto da embreagem. Está numa subida, liberou ali a embreagem, o carro voltou para trás, não é ponto, está abaixo do ponto. Lembrando, ó, zona neutra, zona ativa, ó. Se o carro andou, está do meio para cima. Se o carro, a gravidade da via está levando o carro aqui, ó, zona neutra, ó. E aonde que muita gente se confunde. Ao invés de soltar um pouco, acaba pisando mais na embreagem, achando que o carro vai parar ou criar o movimento, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou trazer a maquete aqui para vocês entenderem melhor. Mas a base do controle, galera, é vocês entenderem o funcionamento da embreagem. Aonde o carro começa a andar, aonde o carro não tem movimento. Então, vocês começando a entender essa base, vai ficar mais fácil na hora de você executar a manobra de controle, tá bom? Que seja para iniciar o movimento, que seja no comando que é direto, né? Que é a parada sem usar os freios. E isso vai te ajudar. Mais alguma informação, Célio? Exatamente. A maioria dos profissionais, eles pedem para você encontrar o tremor e só liberar o freio e controlar só com o freio, né? Eu acho muito errado, porque você acaba distorcendo o ensino para o aluno, né? Porque o aluno vai entender que, tá bom, tá trepidando, eu estou no controle do carro. Aí tá numa situação que é de baliza. Você vai fazer uma manobra de curto espaço, você precisa de controle. Você não pode simplesmente só liberar o freio e frear o carro poder fazer o controle certinho. Você que tem que aplicar, você que tem que dar esse comando para o veículo, né? Então, tem que fazer com que o aluno entenda de fato onde é o controle, para que realmente esse carro fique parado, assim como você mesmo disse. Por quê? Quando ele entender que o carro está parado, poxa, se ele quer que o carro vá mais devagar, ele vai só liberar um pouquinho só do pedal da embreagem. E o carro vai super devagar, né? Agora, se ele acha o ponto, que acredita que é o ponto porque o carro está trepidando lá, e tem alguns carros que trepidam pra caramba, dependendo do uso dele. Aí, achou a trepidação, peraí, o carro já vai entrar em movimento, beleza. Aí quando você começa a liberar o freio, o carro vai muito rápido. Aí você quer fazer o controle do carro, não dá mais tempo. Não tem mais como você efetuar o controle do carro, você vai querer frear ele. Dependendo da forma que você fizer a frenagem, o carro vai vir a desligar. Porque ao mesmo tempo você movimenta o outro pé. Não tem como, né? Ainda mais as pessoas que estão aprendendo. Então, é importante esse uso do controle, que fique bem claro, nem que você gaste 1 ou 2 aulas ou 3 aulas, mas tem que ficar claro esse pedal, porque a partir dali que é o início para todas as outras etapas, né? Quando você absorveu o domínio de fato do veículo, peraí, eu tô com o domínio do carro, eu consigo fazer o carro parar na subida, eu consigo andar devagar para fazer o movimento do uso dos 2 pedais, embreagem e freio, para estacionar. Peraí, pegou o domínio do carro, não tem nada mais que possa acontecer da pessoa vir a desligar o carro. Mas eu tô nervoso, eu tô nervosa. São outros fatores, né, que podem contribuir para que a pessoa tome algum susto e faça algum movimento involuntário no pedal e o carro vir a desligar. Mas, de fato, o controle, quando você entende, vira aquela chavinha, fala, peraí, peguei. A pessoa não erra mais.
Então, é treino. Tem que entender. Entender que, de fato, o controle não é somente a trepidação. O que você exemplificou ficou muito claro, bastante ilustrado e muito bem explicado. O controle é para o carro ficar parado. Entender o controle, acabou. Quero colocar o carro em movimento, aí você vai tomar uma decisão se usa aceleração ou é o ponto só. Você liberar um pouco mais do pedal na embreagem, tudo depende da situação e do que você vai ter que vivenciar no exame. Que nem aqui em Arujá, as etapas, a primeira etapa é a baliza. Feito a baliza, tem uma parada na subida, só que essa parada você tem que estacionar o carro. Então você tem que fazer ponto morto frente de estacionamento. Depois sair com o carro e dar uma volta no quarteirão, onde você vai ter 6 pares obrigatórios até retornar ao início do exame. Então, é menos complexo do que o exame que vocês aplicam aí, né? Que Sim, verdade. é referência. Às vezes os candidatos não entendem, porque é tão difícil assim, tal. Mas pouca gente sabe que Minas Gerais é referência no trânsito no Brasil. Então, de fato, aí é onde concentra toda a atenção. Aí, de fato, onde o ensino tem que ser algo mais afinado, né? Mais refinado, mais entendido. Às vezes as pessoas falam assim, que Minas Gerais é isso. Eu escuto algumas coisas, mas eu não vivencio aí. Eu falo para você, que eu falei uma vez para você, cara, deve ser muito difícil você tentar implantar um bom trabalho, um planejamento de aula para apresentar e colocar o candidato em situação para passar no exame. Porque a gente sabe que para passar muda muitas coisas, né? Tem muitos fatores, o lado emocional conta demais. Exatamente. Só que você entendendo o que precisa ser aplicado no exame, poxa, você vai treinar aquilo. Então, eu sempre falo para todo mundo, não fica com dúvida, não existe pergunta idiota. Pergunta. Vocês estão pagando por um serviço caro. Pergunta. O instrutor que está ali no lugar para poder te ensinar, ele está ali para te educar. Ele precisa te entregar informações. Ele precisa te entregar conteúdo para que agregue na sua vida e você consiga, de fato, entender o que é dirigir e chegar lá no exame e fazer o que está proposto a ser feito. A gente entende que é difícil, que tem pessoas que é difícil de assimilar. A gente entende que pessoas pegam rápido, outras demoram para aprender, mas todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Basta respeitar o tempo de aprendizado. Basta se respeitar, se entender. Às vezes a pessoa vai, não sei se acontece com você, deve acontecer. A pessoa vai fazer aula com você, às vezes fica com medo de estar só do seu lado. Olha para mim, careca, barbudo, e fala assim, esse cara aí vai falar um monte de coisa para mim. Tipo, é totalmente ao contrário, sabe? Eu sou uma pessoa que... Eu tenho bastante empatia, eu gosto muito de tentar entender a dificuldade da pessoa. Quando você mencionou de instrutor desistir de aluno, é muito fácil ganhar dinheiro desse jeito, cara. É muito fácil. Agora, você tá numa situação, você tá colocando uma pessoa, você tá ajudando uma pessoa a se colocar em situação de trânsito, né? Para a cidadania, cara. Isso era para ser aplicado desde a escola, desde o ensino fundamental, isso era para ser já aplicado. E hoje a gente tenta fazer um trabalho que era para ser já feito muito atrás, que é difícil de você colocar agora, porque a gente mesmo não aprendeu isso na escola, né? A gente foi aprendendo e, enfim. E você ensinar de qualquer jeito uma pessoa, cara, você está cometendo mais crime do que a pessoa. Isso porque mesmo. Você é o professor, você é o profissional, você é um professor, você é o educador. Aquela pessoa vai acreditar no que você fala. Não é? Isso mesmo. Porque quantas pessoas não chegam em você e falam assim, Rafael, meu marido não falou assim para mim. Não foi assim que meu namorado me ensinou. Meu pai? Não, ele não me ensinou desse jeito, não. Tá errado. Você tá querendo... O que você tá? Tá me enganando? Ou não é? E acontece. Verdade. Acontece. Aqui em Arujá, tem a portaria 101 da portaria do Detran, que não é permitido ministrar aula no local do exame. Diferentemente daí, né? Acredito que pode ter local. Aqui não pode, cara. Entendeu? Não pode ministrar aulas no local do exame. Se ministrar aulas no local do exame, o Ciretran da cidade tem poder de bloquear o instrutor por 30 dias. Imagina você 30 dias sem receber. Como é que é? O Ciretran da cidade aqui, ele tem o poder de te bloquear por 30 dias no sistema. Se pegar você ministrando aula no local do exame. Aí imagina. Aqui a gente não pode dar aula no dia do exame.
No dia do exame não pode, não. Aqui não pode dar aula em dia nenhum. Tá dando para ouvir tranquilo aí? Dá. Beleza, né? Dá. Vamos lá, galera. Em relação aqui, fiz algumas anotações aqui. E algumas pessoas perguntaram, né? Não consigo fazer o controle, né? É uma pergunta que já seria normal de acontecer. Vou pegar essa maquete aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Aqui é a embreagem, ó. E repara, tem duas cores, ó. Tem uma terceira cor aqui, ó. Mas a terceira cor eu vou mostrar para vocês aí no final o que significa, tá? Então aqui, ó, apertei a embreagem, ó. O amarelo é o ponto. O final é o rosa, tá vendo, ó? Dá para vocês verem mais ou menos a pontinha aí, né? Então, toda vez que você for achar o ponto, ó, vibrou, para o pé. Parou o pé, vai liberando a embreagem restante, tá vendo, ó? O segredo tá aqui, ó. Vou fazer como se tivesse o candidato já apto, ó. É um processo rápido, mas é um rápido devagar, para vocês entenderem, ó. Já soltou, tá vendo? Então, quando a gente explica nos vídeos parando, muita gente acha errado, falando que está errado, né? Ah, mas é porque vai desgastar a embreagem. Galera, nós estamos dando passo a passo ali para vocês entenderem. Porque se a gente fizer o processo rápido, vai ser como, ó. Aí você vai entender? Você não vai entender. Então, o processo, ó, ponto, para o pé, liberou a embreagem. Tá vendo, ó? Teve um seguidor aqui que falou do 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 é bacana porque, ó, quando o candidato ele acha o ponto, ele para o pé, aí ele libera mais um pouco para o carro andar. Quando o carro começa a criar um movimento, eu sempre falo para os meus alunos, conta aí, ó, 1, 2, 3, libera a embreagem que o carro não vai dar o tranco, tá vendo? Então, esse 1, 2, 3 é muito bom, tá vendo? Tem muita gente que utiliza esse 1, 2, 3, só que tem muita gente que na hora de executar esse controle ou iniciar o movimento, tem medo de errar. E o que acontece? O medo de errar faz com que ele erra. Quando você tem medo de fazer algo, é natural dar errado. Não tem jeito. Por quê? Você vai criar uma insegurança. Então, eu sempre treino meus alunos como? Não tenha medo de errar. Foi o que o Juscelio falou. Errar, nós vamos errar? Vamos. Nós temos que errar para a gente poder aprender. E é interessante porque os meus alunos falam assim, Rafael, por que você fala nós, sendo que eu estou fazendo? Porque eu estou aqui com você também. Então, quando eu falo nós, é para mostrar que o aluno está aqui e eu também estou aqui. Eu não estou acima do aluno. A diferença é que eu sou habilitado e ele está procurando a habilitação dele. Ele está correndo atrás ali. Então, eu sempre falo, ó, nós vamos de mão dada até o dia do exame. Lá no dia do exame, a mão dada sua é com o examinador. Não vou estar dentro do carro. Então, aí, você vai mostrar para ele aquilo que você aprendeu nas aulas. Hoje eu estava na área de exame, né, fazendo o reconhecimento, e eu reparei que a minha aluna ficou muito nervosa. E eu virei para ela e falei, não deixa uma pessoa diferente ou a área de exame atrapalhar aquilo que você já sabe fazer. Você vai fazer as mesmas coisas que você faz na aula. A regra de circulação, a regra de sinalização, os comandos que eu vou te pedir são os mesmos que você faz nas suas aulas práticas. Aí ela respirou fundo e conseguiu fazer. Então, o nosso trabalho como instrutor, professor, educador de trânsito é justamente mostrar para o candidato, se ele não confiar nele, ele não vai conseguir fazer. Então, eu sempre falo, confia primeiro em você, para você chegar a executar as manobras corretas. Rafael, mas aí eu errei, o que eu tenho que fazer? Continua tentando. Você tem que continuar tentando. Quanto mais você tentar, quanto mais você fazer, você vai entender. Primeira coisa é você entender o sabotador. Vamos supor um exemplo aqui. Foi fazer um controle e o carro morreu. Se eu mando o candidato sair, ele nem sabe onde está o erro, como que ele vai acertar na próxima? Aí eu peço ele de novo a manobra de controle, ele vai e deixa o carro morrer. Aí eu mando ele sair. Então, ele não está treinando, ele está só executando. Eu sempre falo, escuta, pensa e executa. Então, essas três partes o candidato ele tem que entender na hora que está fazendo uma manobra, que seja de controle, na marcha ré, uma regra de circulação, ele tem que entender, tá? Então, o examinador chegou para o candidato e falou, faça uma parada no controle. Então, a primeira coisa que o candidato tem que entender é o aclive. Então, é o controle de primeira marcha.
Se ele está de terceira marcha, então ele tem que reduzir para a segunda, fazer o processo da sinalização, da observação. Assim que ele aproximar o carro ali do meio-fio, ele vai colocar a primeira, aí que entra o segredo, ó. Quando você vai colocar a primeira, aqui, ó, pisou na embreagem, colocou a primeira, libera a meia embreagem e deixa o pé parado, tá? Acostuma muito dos candidatos soltar um pouquinho mais. Se o carro estiver andando para frente, galera, se for ali 1 metro, no máximo ali 2 metros, e você pisar um pouquinho, identificar que o erro era pisar um pouquinho ali, ó, pronto. Aí sim você vai conseguir fazer o controle e não é dado como erro, tá bom? Agora, tem candidato que solta um pouquinho mais e termina de soltar a embreagem, aí não dá. Aí o examinador percebe ali uma perda de domínio, uma perda de controle, tá bom? Então o segredo é vocês entenderem isso, ó. Do meio para cima o carro anda e do meio para baixo o carro não tem força. O segredo está aqui, ó. Outra coisa, Juscelio, muita gente quando vai fazer esse controle acha que tem que sentir o carro tremendo. Mas quando o carro está em movimento, não tem como sentir o tremor do carro, tá? Eu pego muitos candidatos, né, que vêm de outra autoescola com essa dificuldade. Ele fica ali tentando achar o tremido e fica balançando o pé, ó. Então, quanto mais você fica fazendo isso com o pé, o carro entra na famosa gangorra, tá? Lembrando que o ponto, ele fica parado, ó. Se o seu pé fica mexendo, olha, o carro ele não vai parar, ele vai ficar andando para frente e vai ficar andando para trás. Então, um segredo aqui, galera, ó, colocou a primeira marcha, libera mais ou menos ali a meia embreagem e deixa o pé parado. Se o carro voltar para trás, freia, identifica o erro, o pé está abaixo do meio. Se no comando posterior o carro continuar andando para frente, é porque o carro está um pouco acima do ponto. Então você já começou a identificar o erro ali, que foi o quê? Na primeira vez, o pé estava abaixo. Depois você liberou mais. Ali você vai criar um cálculo ali e não adianta você querer aprender da noite para o dia. É um processo. Cada dia é um dia novo para vocês identificarem o que vocês estão errando. Então, muita gente quer tudo para hoje. Não é assim que funciona. É tudo um processo, tá bom? Então, é calma, é tranquilidade. É vocês pensarem antes de executar, porque se for só executando, vocês não vão conseguir fazer o processo, vai ficar muito mais difícil. Então, quando vocês fazem uma calma, uma tranquilidade, vai ficar mais fácil e vocês vão ver que vocês vão começar a acertar, automaticamente a sua autoestima vai, ó, só subir. Aí é onde você vai criar aquela segurança para fazer a marcação de exame. Tem muita gente que manda mensagem e fala, Rafael, eu marquei o exame e desisti, não quis ir. Aí eu pergunto por quê? Ah, estou insegura no controle. Olha só para você ver, ela marcou o exame e depois desmarcou porque estava insegura. Então, cria primeiro a segurança para depois vocês marcarem o exame e ficarem mais fácil de você chegar lá e fazer um bom controle de embreagem para o examinador. Pode, José, pode acrescentar aí. E essa forma de acertar que traz benefícios, o erro traz malefícios, né? É a mesma coisa na ansiedade. Quando você tem uma ansiedade por algo bom que está por vir, a gente fica feliz, né? Fica alegre. Agora que a gente cria uma ansiedade por algo, com medo de algo acontecer, que seria reprovar, a pessoa se trava, fica com medo, não se sente incapaz, acha que aquilo não é para ela, acha que está fazendo da cabeça dela para tirar a habilitação, começa a colocar um monte de empecilhos, às vezes até informações que outras pessoas colocaram, que inseriram na vida dela. Só que a ansiedade tem 2 pontos, né? Tem um lado bom, né? Pô, eu tô ansioso, que nem eu tava ansioso para a live. Eu comentei para você, pô, cara, eu tô ficando ansioso, não sei por quê. Porque é algo bom que vai acontecer. Tipo, aconteceu um monte de coisa para não pra atrapalhar, enfim. Mas é algo bom, então, tipo, traz prazer. E uma ansiedade que eu fico imaginando que algo ruim vai acontecer, pô, vai me pôr para baixo. Eu vou ficar deprimido, vou me sentir inseguro, vou ficar com medo e não vou querer fazer. Aí entra no caso que você falou da candidata de nem aparecer no exame. Em relação ao controle de embreagem, então, como você explicou, a pessoa ela encontra o pedal, faz o controle de baixo para cima. Ela pressiona e faz o controle. Se de repente ela liberar mais ou tirar o pé da embreagem, ela perdeu o controle do carro, certo? Então, aí você já deixou bem claro que a pessoa, quando ela faz a redução para a primeira, ela vem e faz o controle. Não encontrou o controle, o carro começou a entrar em movimento, não tira o pé da embreagem. Permanece, né?
Depois só pressiona mais um tiquinho. Às vezes esse tiquinho é difícil da gente mensurar. É difícil a gente pontuar. Falar, ó, o tiquinho é isso aqui. Não tem como. É a prática. É que nem você disse. Tem que praticar. Tem que errar. Gente, precisa entender que o erro faz parte da nossa vida. O erro faz parte. Quando eu pego o candidato que eu sei que vai me dar dificuldade pra caramba, eu encaro como um desafio. O que que eu posso buscar? O que que eu posso fazer de melhor para agregar na vida dela ou dele? Porque a gente encontra diversas pessoas de diversas situações. Não tem idade, não tem sexo, não tem. A pessoa tem dificuldade, aprende uns com facilidade e outros com um pouquinho mais de demora, mas aprende. Né? Cabe o educador estar ali proposto, pegar a causa, falar, peraí, cara, eu vou te ajudar, né? Porque a gente conhece, a gente trabalha no ramo já há muito tempo, a gente sabe que tem pessoas que vai lá para fazer o arroz com feijão. Vai lá e, meu, Isso. você tem que fazer isso, é isso e assado, ponto. Poxa, mano, não faz sentido. Não faz sentido você na posição, ó, vou falar da gente, na posição que nós estamos, não faz sentido a gente não comprar a causa da pessoa. É ou não é? Não faz. Não. Então a gente tem que tentar entender, pô, eu já entendi sua dificuldade. A pessoa às vezes fala assim, pô, mas que nem aqui era já. Eu tenho um plano de aula, procuro seguir esse plano de aula com todos os alunos, né? Que é uma metodologia que eu acredito que dá certo e, enfim, eu consigo colocar a pessoa em situação de conduzir um pouco no trânsito, consigo colocar a pessoa em situações que a gente vivencia no dia a dia e passar no exame. Aí a pessoa fala assim, pô, Célio, mas que hora que eu vou fazer a baliza? Aí eu fico pensando, falo assim, puxa, meu, calma, né? Tô tentando, eu vou te apresentar o que que é o fazer a baliza. A pessoa vem com várias informações e fala assim, ah, mas a baliza fala para mim que é difícil, que esquece. Que se eu não seguir os pontos, que eu não fizer um bom controle, não esquece, eu não vou passar. Tipo, já vi com um monte de informações de pessoas que reprovaram, que infelizmente acontece, de pessoas que reprovam e não assumem o próprio erro, jogam esse erro para terceiros, né? Só que esse erro para terceiros alcança essas pessoas que estão no processo de habilitação, né? Aí a pessoa fica como? Aí você chega lá e fala assim, não, não tem nada a ver, a baliza é o mais fácil do exame. Por quê? Você vai absorver o controle, você vai absorver o domínio do carro. Poxa, quando você tem domínio da situação daquilo que você precisa executar, tudo fica mais fácil. Eu dou exemplo, às vezes, para as pessoas que vão mudar de trabalho. Você já está acostumado com o trabalho que você faz e, tipo, você mudou de função na empresa que você está. Pô, para você mudar de função, você não vai chegar lá e já fazer o que a pessoa está fazendo. Aquela pessoa vai te acompanhar, aquela pessoa vai te ensinar, aquela pessoa vai te mostrar o que é errado, o que é o certo, como que deve ser feito. Peraí, aconteceu isso aqui, beleza. Para isso não acontecer, você tem que fazer isso. Para depois você estar apto a assumir a sua função sozinho. É, né? O Exatamente. processo de habilitação é quase a mesma coisa, mas a gente vai acompanhar, a gente vai apresentar, a gente vai estar junto, a gente abraça o aluno, a gente fica feliz quando o aluno passa. Eu fico super feliz. Às vezes eu não fico sabendo, vejo uma pessoa postou lá e tal, nem mandou mensagem. Meu, não muda. A minha felicidade é eu saber que eu contribuí na vida daquela pessoa. Eu consegui disseminar uma semente boa na vida daquela pessoa, certo? Pode ser que ela me esqueça, não sei. Eu não sei se acontece com você, mas eu falo para meus alunos assim, ó. Quando vocês me encontrarem na rua e eu não lembrar o nome de vocês, me perdoem, mas eu já estou avisando agora, porque eu não lembro, cara. É muita gente. É Passa muito. muita gente. E aí, eu não sei se na sua cidade é assim. Você acaba ficando muito conhecido e fica bem falado. As pessoas vão na autoescola e falam assim, não, eu tenho que fazer com o instrutor tal, porque eu já fui muito bem falado através da vida dele. Tem referências muito positivas e boas dele, tal, tal. Tipo assim, você fica visto. E é muita gente, eu não consigo lembrar, é raro. Eu falo já falando assim, ó, se eu esquecer de você, ó, não vou esquecer de você, mas o nome, você me perdoa. Mas é isso aí. Vamos lá, você falou de baliza, né? Que muita gente vem chegando na escola perguntando sobre a baliza. Baliza é o mais fácil, né? Porque aqui em Belo Horizonte mesmo os candidatos podem parar nos pontos e tudo mais, né? Só que aí, como a gente está falando de controle, olha que interessante. O controle, ele vai ser para tudo. Eu falo que a embreagem é o coração do veículo. Se você não dominar
a embreagem corretamente, lógico que tudo que você for fazer sempre vai dar um erro, né? Muita gente ali, quando vai iniciar um movimento, próximo ali, fez a parada obrigatória, vai aproximando ali do cruzamento, libera mais a embreagem para o carro andar e fica só pisando no freio. Chega um ponto que ele pisa no freio para parar, mas a embreagem está solta. Então acaba o carro apagando, né? É isso que é bom quando acontece o erro, porque a gente mostra para o candidato. Se você libera um movimento para o carro andar e bloqueia, automaticamente o motor ele vai entender alguma coisa errada. Se você emite um movimento e o freio bloqueia, vai acontecer o quê? Automaticamente ele vai apagar porque está dando uma confusão, correto? Então é sempre bom o candidato entender isso, ó, que do meio para cima o carro anda, do meio para baixo o carro não tem movimento. No meio, que seria o ponto da embreagem, é onde o carro vai ficar parado. Vamos lá, teve um comentário aqui que foi que uma seguidora aqui falando assim que ia desistir porque tinha crise de ansiedade. Olha, eu já peguei um candidato que ele veio de outra autoescola e ele tinha crise, ele tomava remédio, ele fazia tratamento. Só que é um trabalho aquilo que eu falo, conversa com o seu professor, porque às vezes o professor está te cobrando um comando, aí passa um tempo para ele poder perceber, né, o comportamento do candidato ali no veículo. Então, quando você vai falando, é uma forma diferente de você trabalhar, tá? Não fala uma forma assim que, mas só porque eu tenho isso, cada candidato tem suas dificuldades, suas facilidades, e isso vai de cada candidato, tá bom? Nós, professores, não estamos ali para poder rir da sua dificuldade ou da sua facilidade. Eu sempre falo, quando eu pego gente que já dirige, né? Acontece muito, uma pessoa vir, já dirige já tem tempo já, Rafael. Eu falo, então com 10 aulas eu vou te ensinar todo o processo. As outras, a gente vai só aperfeiçoar. Então, eu sempre falo aquilo que eu sei que eu vou cumprir, né? Igual quando o candidato ele já faz 5 aulas, quantas aulas você acha que eu compro, Rafael? Eu falo, olha, vamos pensar em aula mais para o final. Porque não tem como eu te falar, ou você pode comprar uma aula, você pode comprar 10 aulas. Então, vai depender do seu desenvolvimento durante as aulas. Então, tem muita gente que fica preocupado com quantas aulas deve fazer. Vai fazendo ali, cada dia tem seu desenvolvimento. Quando está aí na 18ª aula, vamos supor um exemplo do candidato que ele está com dificuldade no controle, na marcha ré, na baliza, e eu pergunto para ele, e aí, vamos marcar o exame? Aí automaticamente ele fala assim, não, Rafael, não estou preparado. Por quê? O candidato ele tem que entender a preparação dele. Eu estou apto ou não? Agora, se ele fala para mim assim, quero marcar, aí eu vou conversar com ele, falar que ele está errando. É direito de você, candidato, marcar o exame após a 20ª aula, se for uma inclusão após a 15ª aula. É direito seus. Só que eu sou um cara muito realista. Eu não gosto de iludir o candidato, falar que ele está bom e ele não está. Tem gente que gosta dessa realidade, mas tem gente que às vezes acha ruim, acha ali, tipo, que eu falei de um jeito que pode ser que magoe ele. Mas eu prefiro ficar com a minha mente tranquila do que ficar com ela pesada de iludir um candidato. Eu sou bem verdadeiro, né? Como a gente trabalha com rede social, tem muita gente que agradece, pô, não sabia disso, obrigado. Eu sei que tem muitos profissionais que não devem estar gostando, porque a gente fala a verdade aqui. Poxa, é simples, né? Você falar para o candidato, sabe? Parada obrigatória individual. Poxa, eu já peguei candidato que não sabia, não entendia isso, que nunca tinha passado isso para ele. E provavelmente nas aulas dele teve esse processo de parada obrigatória, né? Tem um carro na frente, o carro sai, depois ele para. O controle de embreagem que nós estamos falando aqui hoje, né? Que o candidato ele acha que tem que sentir o tremor, não tem como sentir o tremor do carro em movimento. Então são coisas simples que você acaba despertando o candidato ali um interesse melhor. Eu sempre falo, se você veio fazer aula comigo através da rede social, pode ficar tranquilo. Eu não sou um bicho de 7 cabeças. Eu sou um pouquinho mais sério, mas é porque o trânsito é coisa séria. Tem uma coisa que eu sempre falo, é uma coisa chamada respeito. Você respeita o candidato e o candidato te respeita. Então tudo vai fluir normalmente, né? Eu sempre falo para os meus alunos, faz um comando de controle. Aí ele faz certo, eu falo, não sorri, concentra, pode sair. Aí eu peço ele mais um, ele acerta. Eu falo, agora você pode sorrir. Porque às vezes o candidato acerta no primeiro, ele fica todo feliz, aí no próximo ele erra. Aí ele pensa o quê? Nossa, é só eu ficar feliz que dá errado, né? E não atrai coisas negativas para a mente, porque isso aí, tudo que você pensar, não vou conseguir, o controle é difícil, meu carro vai morrer, vai acontecer tudo isso.
tem que pensar positivo. Eu já sei fazer, eu vou alinhar o carro, vou colocar a primeira e vou trazer a meia embreagem. Então, tudo isso vai ficando mais fácil, tá? Galera, no meu canal aqui do YouTube, aqui no Instagram, tem vários vídeos falando sobre controle de embreagem. No Instagram aqui também do Juscelio também, ele não é de Minas, mas ele traz muitos vídeos aí sobre controle, porque controle, todo lugar que você tiver, você vai fazer, tá? O processo avaliativo é que vai ter suas diferenças, tá bom? E eu sempre jogo limpo com meus candidatos virtuais que eu falo, né, meus alunos virtuais, eu sempre falo, olha, esse processo tem que tomar cuidado, tem que verificar no seu estado se é cobrado, mas pode ser que alguma das manobras aqui pode ser que ajude você no seu exame. Então, isso que é gratificante. Você tem que jogar limpo o candidato. Senão o candidato vai fazer um processo aqui de Minas, chega lá no Recife, lá não é cobrado, chega em São Paulo, não é cobrado. Então, acaba atrapalhando ele, porque a grande maioria marca exame e não volta a treinar, só fica assistindo o vídeo, né? Então, pode ser que acabe atrapalhando. Eu sempre tento ao máximo responder, né? São muitas mensagens chegando de galera apavorada porque não está conseguindo, está sendo muito reprovado, e etc, né? Mas tudo é um processo, né, galera? Vocês não podem desistir, tá? Eu já tive candidato, foi 5 vezes reprovado, tá? E mesmo assim ele não desistiu, ele sabia do erro, mas foi um processo de ansiedade, ele conseguiu vencer isso, e é muito gratificante para nós. Como o Juscelio falou, a nossa felicidade, o nosso combustível é a aprovação de vocês, tá? Então, vocês têm que confiar no profissional que está do seu lado, saber que ele está insistindo ali o tempo todo com você, porque se ele está insistindo é porque ele acredita em você. Agora, se ele deixou a Deus dará, pode saber que ele já desistiu de você. Então começa a comparar esses parâmetros aí para você ter um bom desenvolvimento. Pode, Juscelio, pode acrescentar aí. Você falou tudo, cara. O que acontece? Nada melhor do que o próprio candidato se autoavaliar. Porque eu pego o candidato e falo assim, pô, Juscelio, você acha que eu sou capaz de passar? Cara, eu sempre vou falar, não, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz de conquistar qualquer coisa. Você tem que depositar sua energia naquilo, para aquilo que possa alcançar e acontecer. O que acontece? Eu não falo para o aluno que ele vai reprovar ou vai aprovar. Eu falo para o aluno assim, você já sabe o que vai ser proposto no exame. Nós já treinamos diversas vezes as etapas. Você tem que se autoavaliar. Pô, peraí. Eu sei que nem aqui era já. Eu sei que a primeira etapa é a baliza, tá? Tô indo bem na baliza? Ah, eu tenho uma parada na subida. Eu tô indo bem? Ah, eu sei onde é o percurso, onde é os pares obrigatórios. Eu vou desenvolver marcha. Eu tô conseguindo fazer? Se você diversificar e diferenciar por etapas, né? Porque é mais fácil você controlar a ansiedade assim. Porque às vezes a pessoa, que nem você falou que a primeira etapa aí é a baliza, né? Depende, tem área de exame que são 5 áreas de exame, né? Então, tem 2 áreas de exame que começam, 3 áreas de exame que começam com baliza, depois é o percurso, e as outras 2 é o percurso, depois a baliza. Sim, porque eu digo assim, porque que nem aqui, a primeira é a baliza. A pessoa tá super bem em todas as etapas, só que tá com uma leve dúvida lá na rampa. Aí, tipo assim, ela tá fazendo a baliza, mas pensando na onde? Na rampa. Pensando em algo que possa prejudicar. Pô, peraí, eu não posso errar lá. Se eu errar lá, eu vou ser reprovado. E tá fazendo a baliza, sabe? Então, a didática mais clara de você controlar a sua ansiedade é você mapear. Pô, peraí, eu já entendi o que é o exame. Eu já entendi o que está proposto que eu vou ter que chegar lá e fazer. Então, peraí, então vamos por etapa. Porque nesse meio termo, não aqui não acontece, mas pode ser que aconteça aí, do examinador ele mudar, né? Porque o examinador ele tem autoridade para mudar alguma situação no exame. Ah, faz uma parada aqui, não, faz ali. Não, agora eu quero isso. Ele tem essa autoridade, porque ele está ali para te examinar, né? Para te avaliar, enfim. E essas adversidades que vão falar por si, o que acontece? Mudando só um pouquinho. Antes de eu colocar um candidato em condições de trânsito, eu analiso ele em algumas condições. Estou andando em lugar tranquilo e solto um pouco em lugar mais movimentado. E eu vou vendo os estímulos do candidato. Pô, peraí, será que ele está apto a colocar em uma outra situação? Eu vou avaliando ele. Por quê? Às vezes você coloca o candidato em certa situação, ele
daquele pico de, né, de adrenalina, tipo, travou, né? E isso pode acontecer no exame. Então, se você conseguir identificar com antecedência, você consegue explicar isso para o candidato. O candidato, ele não sabe o que acontece com ele. Para ele é tudo normal. Você está dirigindo assim, você fala assim, ó, sinaliza, observa. Você fala, não, eu estou observando. A pessoa está assim, é só virando o olho. Estou observando. E você tendo visão total do carro e de todas as ações do aluno. Aí você fala assim, pô, que nem eu pego alguns candidatos e falo assim, pô, você viu como que você movimentou o volante? Você viu como você usou os pedais? Falo, eu? Não, eu não fiz isso. Eu falo, pô, eu tô vendo. Às vezes dá vontade de falar pro aluno assim, ó, eu vou te filmar para você ver o que está acontecendo. Porque você precisa se enxergar. Então, quando a gente identifica o erro do candidato, a gente mostra para ele o que está acontecendo de errado e tenta fazer melhorar essa situação, tenta pontuar para que aquilo não aconteça, né? Por conta da ansiedade, medo com que algo de ruim vai acontecer. Gente, o exame é uma prova. Você vai colocar em prática, você só vai colocar em prática aquilo que você já replicou, você já treinou para aquilo. Não vai fugir daquilo que você está vivenciando. A gente não apresenta algo e chega lá é outro mundo. Não é. A gente entende que é um cenário, que é uma atmosfera complicada, pesada. A gente entende que pessoas saem. Você tá lá, vendo a pessoa lá, de repente você viu que ela errou e reprovou. Só que quem reprovou foi aquela pessoa, não foi você, né? Então você não tem que trazer aquela negatividade para você. Você tem que estar concentrado, focado no que você precisa fazer. Você não vai entrar no carro um robozinho. Pô, pera, eu estou concentrado, vou entrar no carro, vou virar um robô. Não, entra no carro, fique em paz, fala bom dia ou boa tarde. Se o examinador responder ou não, amém. Foca no que você precisa, porque você está ali para buscar algo que já é seu. Ponto. Já é seu. Em algum momento vai chegar em tuas mãos. Só que você tem que buscar. Você tem que ir atrás. Você tem que se dedicar. Você tem que querer aquilo com todas as suas forças. Porque nós sabemos que realmente é difícil. Mas o difícil está aqui, ó. Tá exatamente aqui. Porque a gente vai treinar, a gente vai conhecer o aluno, a gente vai entender, a gente, pô, peraí. Às vezes a gente fica sabendo tanto mais do aluno do que ele mesmo, né? Porque a gente consegue captar, absorver a dificuldade dele e trabalhar a dificuldade da pessoa. E a pessoa não consegue abrir a mente. Então a pessoa tem que abrir a mente para o exame entender que, pô, peraí, aquilo é só uma prova. É que nem a prova teórica. Você passa lá no CFC, você estuda, vai lá, faz a prova e já era. Ponto. Tenta levar dessa forma, tira esse peso. Esse é um peso que ninguém precisa carregar, Rafael. Ninguém precisa carregar. Pô, peraí. Ah, mas eu tô com dúvida, tô com medo. Beleza. Tá com dúvida? Tira a dúvida. Tá com medo? É legal, porque o medo faz com que a gente busque mais energia, que a gente se concentre. O medo nos limita. O medo é bom. Como a ansiedade. A ansiedade é boa, se for para um lado positivo. Se for para um lado negativo, é prejudicial. E tão prejudicial que pode fazer a pessoa até entrar em depressão. Que é muito sério isso. Verdade. Bacana, José, que você falou aí, né? Eu vi que o pessoal aqui gostou do que você comentou aqui, e é bacana mesmo, né? A nossa intenção aqui é motivar vocês aí a conquistar aquilo que vocês querem, né? Eu sempre tenho uma frase que eu falo, que é a tão sonhada CNH, né? Por que a tão sonhada? Porque só quem passou pelo processo sabe que o processo não é fácil, mas também não é impossível, tá? Depois que a pessoa passa, ela, descarreguei. Exatamente, galera. O processo é onde a dificuldade você vai colocar. Se você ficar nessa negatividade, nesse peso todo, pensando em exame, pensando no que o examinador tá feliz, o examinador tá com cara fechada, o examinador aí, esquece o examinador. Ele tem que fazer o papel de avaliar e de você de mostrar para ele que sabe fazer as manobras de exame, tá bom? Então, o que o Juscelio falou é isso mesmo. Esquece, tira esse peso, tira essa negatividade da mente, tá bom? Coloca coisas positivas. Vocês vão ver que vai dar certo, tá? Comece a trabalhar isso na aula de vocês para vocês chegarem melhor preparados no dia do exame. Vamos lá para algumas didáticas, né? Vou começar com a primeira aqui, que foi
o pedal ali da máquina de costurar, né? Isso aí é interessante, galera, porque isso aí tem que ser padrão mesmo, né? Porque todo mundo que tem essa máquina me fala que já treinou. E é bacana porque quando você traz essa didática para você, você quer aquilo, tá vendo? E tem gente que tá tirando a carteira ali, é porque meu pai quer que eu tire, tá? É um processo de treinamento diferente? Sim. Ah, não, Rafael, eu quero porque eu preciso na minha empresa subir de cargo. É um processo diferente? Sim, galera, tá? Você tem que ir fazer as aulas com prazer, tá? Não adianta você ir desmotivado, porque aí não vai dar nada certo. Aí você não vai conquistar aquilo que você quer, um bom desenvolvimento e a tão sonhada CNH, né? Então, o pedal, tá? De você ficar pisando ali é bacana. Essa maquete aqui, galera, eu entendo, né, que é um pouquinho mais complicado para alguns candidatos fazerem, mas eu acho muito interessante e eu trabalho nas minhas aulas, eu mostro para os meus candidatos e quando eles vão liberar a embreagem, na troca de marcha, na hora de fazer o controle, na hora de iniciar o movimento, eu mostro os meus alunos com essa maquete aqui. E é interessante, o meu aluno que fez aqui para mim, eu nunca imaginei que ele ia fazer qualquer tipo de coisa, né? E é bacana porque ele me ensinou muito mesmo. Eu não tenho vergonha de falar, porque durante as aulas ali, ele pesquisava também alguns vídeos, algumas teorias dele lá, e ele falou assim, Rafael, posso fazer isso? Eu falei, o quê? Aí ele, isso aqui, eu falei, faz lá. E dava certo. Então eu acabo passando para os meus outros alunos. E isso que é interessante, né? A gente aprende muito com vocês também. Porque muitos candidatos acham que a gente é instrutor, a gente sabe tudo. Cada dia a gente aprende mais, tá bom? Galera, é o seguinte, acho que está quase estourando aqui o tempo nosso também. Nós vamos voltar aqui para fazer outra live também, tá? Deixa eu só ver aqui se o tempo que está aqui vai dar mais alguns minutinhos para nós, Juscelio. Só um instante. Tá. Vou esperar aqui que dê um tempo.